Fabiana Assunção e hoje eu quero falar sobre Setembro Amarelo. É impossível eu falar de emoção, eu falar de autoconhecimento e não falar nada de Setembro Amarelo. Então hoje vai ser o dia de falar sobre Setembro Amarelo. Gente, quando você fala, quando você ouve sobre suicídio, a gente fica chocado. Muitas vezes a pessoa não dá sinais para isso. E, na verdade, ela deu. Na verdade, ela deu. Né? Às vezes ela se esconde na alegria, na risada, na piada. Tem vários vídeos fortes na internet mostrando as pessoas alguns dias antes de cometer um suicídio. E elas estão vivendo vidas normais, celebrando com amigos, indo em jogos, às vezes demonstrando uma alegria que, na verdade, não existe. E quando isso acontece perto da gente, principalmente quando são os filhos, né, os pais, como eu não vi, as pessoas, como eu não percebi isso, e às vezes se coloca culpa, e na verdade não existe culpa. O que a gente precisa entender é que não é o Setembro Amarelo que vai mudar a vida da pessoa, mas sim todo o ano, as atitudes. A gente vive num mundo de redes sociais, onde as pessoas postam viagens, lugares paradisíacos, uma vida social intensa, como se elas estivessem vivendo a vida maravilhosamente. O problema é que essas pessoas, elas também vivem desafios pessoais, problemas sociais, pessoais, e sociais também, né? Só que só vai para o Instagram, só vai para o TikTok, só vai para o Facebook, o que é legal, o que dá para tirar foto, o que dá para compartilhar. E no final, é ela com ela mesma. É você com você mesmo. Né? Eu falo que a rede social nos aproximou muito, mas ao mesmo tempo nos distanciou. Porque um like, às vezes, você não procura saber daquela pessoa, mas se ela está postando, ok, ela está bem. Então eu vou lá dar um like, tipo assim, olha, eu estou vendo você aqui. E a gente está criando uma geração de pessoas sozinhas, que não se interagem, que vivem nas redes sociais, que às vezes não tem tempo para outra pessoa, né? E eu acho que a questão do tempo para outra pessoa é que a gente precisa refletir nesse Setembro Amarelo. A vida de todo mundo é corrida, cada um está passando por seus problemas, enfrentando os seus problemas, né? Cada um de uma forma diferente, de um jeito diferente, de ver a vida, de enxergar as coisas, né? De experienciar cada fato, né? Cada passo, cada dia. E aí, porque a gente vê que o outro está postando, o que ele está fazendo, ele está indo trabalhar, a gente acaba, ok, né? A gente se envolve com os nossos problemas, só que a outra pessoa, às vezes, não está bem, e ela não consegue externalizar isso.
O jeito dela mostrar é que ela está vivendo a vida dela como outro dia qualquer. E o problema é que esse outro dia qualquer é um outro dia sem graça, sem prazer, sem esperança, às vezes até sozinho. E é isso que a gente precisa pensar. Quanto mais a gente vê vidas maravilhosas, entre aspas, na internet, mais pessoas podem se sentir menores, emocionalmente mais abaladas. E isso não tem nada a ver com classe social, com dinheiro, né? Tem a ver com mente. E por isso é importante saber pedir ajuda. Eu sempre gostei das músicas do Imagine Dragons e quando eu comecei a prestar atenção na letra, eu vi que eram letras assim de colocar, de fazer a gente pensar, refletir, algumas extremamente motivacionais. E agora, esse fim de semana, ele teve no Rock in Rio e ele falou da importância de se cuidar da mente, de se pedir ajuda, né, quando você não está se sentindo bem. E eu acho que esse é o principal ponto. Né? Fazer terapia é fundamental, acho que para qualquer pessoa, não só você que não esteja bem, mas eu acho que para você que quer se manter bem. Né? Eu falo que não existe ninguém hoje em dia que não tem algum tipo de problema. A diferença é como ele lida com isso. E, independentemente se ele lida bem ou não, fazer uma terapia pode fazer toda a diferença para ele lidar melhor ainda. Né? Já aconteceu de eu conversar, né, oferecer de presente uma constelação familiar e a pessoa, eu não tenho uma questão para olhar. Cara, isso é sério. Se você não tem nada na tua vida para olhar, é porque você não está olhando a tua vida bem. Né? Eu falo que quando a gente busca autoconhecimento, a gente está buscando sempre, sempre, sempre mais, porque cada dia a gente descobre um pouquinho mais sobre a gente. E cada dia a gente pode se assustar ou se satisfazer com as nossas descobertas. A gente sempre precisa olhar para a gente. Né? No Theta Healing a gente trabalha as crenças limitantes e é impressionante como todo dia, se a gente for buscar, a gente percebe alguma crença ali que às vezes ela não vai fazer tanta diferença na nossa vida, mas às vezes ela vai fazer total diferença na nossa vida. Então, olhar para a gente, cuidar do nosso emocional, saber que a gente é frágil, entender a nossa vulnerabilidade, aceitar e acolher nossas emoções. Isso é fundamental para que a gente tenha capacidade de superar os obstáculos que a vida nos traz. E saber pedir ajuda. Né? Muitas vezes, a ajuda vem de quem a gente menos espera, mas na maioria das vezes, essa ajuda precisa ser profissional. E é fundamental a importância de que se você conhece alguém que esteja precisando, que dê uma olhada, dê um toque. Existem terapias em conta, lugares que fazem pro bono, né, que fazem gratuitamente ou por um preço social. O plano de saúde normalmente cobre, pode não ser o melhor, mas antes isso do que nada. Existem as terapias integrativas. Eu falo que o que eu vejo numa constelação, talvez eu levaria anos numa terapia e eu não perceberia e eu não chegaria a isso. Né? Então, se você tem condição, procure essas outras terapias breves para te ajudar a entender, te ajudar a acolher. Busque autoconhecimento.
E se você tem alguém por perto, que você perceba que não está tudo bem, chame. Eu fiz um post outro dia que eu vi, eu acho que foi num rio, o cara falando que o amigo dele chamava ele para tomar um café, para almoçar ou para ir na casa dele, e ele nunca estava disponível. Ah, não, tal, conversava e tudo. Aí passou um tempo, o cara não estava bem, e ele virou para ele e falou assim: mas por que você não me contou nada? Ele falou assim: eu tentei. Não, eu te chamei para tomar café, eu te chamei para almoçar, eu te chamei para ir lá em casa, você nunca estava disponível. Então, preste atenção, se alguém te convida para alguma coisa, né, para um café que seja, dê um jeitinho, ser seu amigo, porque às vezes é aquela conversa é a que ele está precisando para poder modificar toda a vida dele, a história dele, talvez até evitar uma tentativa de suicídio, né? E aí fala que cientificamente o que a pessoa precisa, né, do teu tempo para ela poder se acalmar e né, se acalmar mesmo, eu acho que seria a palavra mais certa, e evitar qualquer atitude extrema, são 8 minutos. Se você der 8 minutos do seu tempo para quem está precisando, para você, para escutar, você pode estar fazendo total diferença na vida de alguém. Então, por isso, se alguém começar a conversar, puxar papo numa fila de banco, hoje, né, banco não tem muito, mas numa fila qualquer, num ponto de ônibus, na rua, numa fila do supermercado, dê atenção para essa pessoa, ouça, porque você pode estar fazendo a diferença. Talvez esses 8 minutos vai fazer valer a vida dela inteira, vai modificar tudo, né? Então, hoje que a gente está num mundo mais virtual, né, que as pessoas não ligam, elas mandam mensagens aí, você fica ali esperando, aí vem uma mensagem de 10 minutos, poxa, o tempo que a pessoa ficou gravando, você podia estar ali conversando ao vivo, né? Você pergunta se você pode ligar, e eu falo mesmo, né, até para mim, uma técnica que funciona para mim, às vezes eu quero muito conversar com alguém, trocar uma ideia, ou não estou bem, estou precisando bater um papo. Gente, é sério, nessas horas não tem ninguém disponível. Aí você tenta um, você tenta o outro, você tenta o outro, aí você para. O que eu faço? Eu vou escrever. Mas eu sou terapeuta, eu sei que eu posso fazer. Então ali eu coordeno as minhas ideias para entender onde eu quero chegar, onde eu preciso chegar. Mas nada substitui uma atenção de outra pessoa, né? Então, se você não estiver muito bem, não encontrar ninguém para conversar pode ser um gatilho para que, tipo assim, essa vida não vale a pena. E a vida vale a pena. Se você está aqui nesse plano hoje, é porque você tem uma missão. Não desista dela, né? Procure ajuda. Você não está sozinho nessa. Tem muitas pessoas passando pela mesma coisa. Há muitos anos atrás, queria, né? Eu queria fazer tudo com outra pessoa. E aí, uma coisa simples, que era ir ao cinema, às vezes a gente não conseguia coordenar a disponibilidade das pessoas para ir para uma sessão de cinema. E aí o filme saía de cartaz, eu não via. Até o dia que eu resolvi, o filme que eu quiser ver, eu vou pegar e não vou marcar com ninguém. Claro que eu procurava horários alternativos para não ficar numa fila gigantesca e tal, mas eu ia. E chegando lá, eu me deparava com várias pessoas iguais a mim, que pegaram aquele horário e foram para lá. Ou porque gostavam de assistir sozinho, ou porque era o horário que eles estavam disponíveis, aproveitaram e entraram. Então não tem nada de mal fazer isso. A gente tem que entender que a gente não precisa do outro para fazer o que a gente gosta. A gente precisa do outro para compartilhar a vida que a gente gosta de levar, né? Os passeios, as histórias.
né? As conversas, pontos de vistas, mas a gente precisa estar bem. E aí as outras coisas ao redor vão estar. Então, Setembro Amarelo não é só setembro, a gente só está esse mês relembrando a importância disso. Mas lembre, dê atenção para o seu amigo que quer conversar, que te liga, que te manda uma mensagem, estou precisando conversar ou vamos tomar um café. Peça ajuda se você for a pessoa que você está precisando, né? Porque às vezes a pessoa num dia qualquer ela não vai, não, hoje eu não posso, agora eu não posso. Mas acontece que se ela souber que você está precisando, ela vai dar um jeito e vai te encontrar. Pode não ser necessariamente naquele momento, porque ela ou está trabalhando ou está em algum outro lugar, mas ela vai fazer acontecer se ela realmente for sua amiga, tá? Beijo grande, fique em paz, me siga no Instagram, @Fabi Assunção, a Fabi com Y. Não deixe de comentar, de compartilhar esse vídeo. Eu estou fazendo 2 anos de podcast e esse é o 2º episódio com vídeo. É uma tentativa minha que o Spotify meio que me forçou, mas eu estou gostando da ideia. Você consegue assistir também no YouTube, no canal da Fabi e no Spotify. Obrigada, beijo grande e até o próximo episódio. Fiquem com Deus.